Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia do dinheiro. A ideia aqui é entender por que são as nossas emoções e não a matemática que mandam de verdade nas nossas decisões financeiras. E olha, isso vai muito além de planilhas e orçamentos, viu? E já vou avisando, tá? Algumas das ideias que a gente vai ver aqui podem gerar um certo desconforto. Elas vão bater de frente com crenças sobre riqueza, sucesso, felicidade, que muita gente carrega há anos. Mas, no final, a recompensa é uma compreensão muito mais profunda e que liberta. Então, qual é o maior erro quando o assunto é finanças pessoais? É achar que tudo se resume à matemática. A verdade é que as nossas decisões com dinheiro são muito mais guiadas por emoções, pelas nossas histórias de vida, por padrões psicológicos e não por uma lógica pura. Pensa aí na última vez que você comprou algo por impulso. Foi a lógica ou foi a emoção que falou mais alto? Pois é. Beleza, vamos fundo nisso. Para a gente entender de dinheiro, primeiro a gente precisa entender a nossa mente. Nessa primeira parte, vamos descobrir por que aquelas decisões financeiras que parecem loucura para todo mundo, na verdade, fazem todo sentido para quem está tomando a decisão. A chave para entender isso está num conceito: a visão de mundo financeira. Cada pessoa tem um modelo mental único de como o dinheiro funciona. E esse modelo, olha só, é moldado quase que 100% pela experiência pessoal. Por exemplo, alguém que cresceu vendo os pais perderem tudo na bolsa de valores vai ter uma aversão a risco muito, mas muito maior do que alguém que não viveu isso. Ninguém é louco, as pessoas só estão respondendo de forma lógica às suas próprias experiências. E esse gráfico aqui, nossa, ele mostra isso de um jeito genial. Uma fatia minúscula da nossa realidade pessoal, tipo 0,00001% do que realmente acontece na economia, formam os 80% da nossa crença sobre como o dinheiro funciona. É impressionante. Pensa um pouco nas suas próprias experiências. Como é que elas moldaram o jeito que você vê o dinheiro hoje? Ok, agora que a gente já entendeu como essa nossa programação financeira é formada, vamos para o próximo passo. Como é que a gente reprograma esse mapa mental? O objetivo aqui é se libertar daquelas armadilhas psicológicas, sabe? Aquelas que ficam no subconsciente e não deixam a gente progredir. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa, e ela é crucial. Quando o suficiente é realmente o suficiente? Essa é uma das questões mais poderosas em finanças. Por que será que, mesmo depois de atingir um certo conforto, a busca por mais nunca para? A resposta está na tal da esteira hedônica. É aquele impulso sem fim de querer sempre melhorar tudo assim que o nível de conforto é alcançado. Lembra de quando você comprou seu primeiro smartphone? Foi incrível, né? Mas rapidinho aquilo virou o novo normal e logo veio a vontade de ter um modelo mais recente. É uma armadilha que leva as pessoas a arriscar o que já têm por mais daquilo que elas nem precisam. E o ciclo é quase sempre o mesmo. Olha só, a pessoa consegue um aumento, se sente no topo do mundo por um tempo, mas logo o novo se torna o normal. Aí as metas mudam e a perseguição pela próxima coisa recomeça. Se a gente não define o que é suficiente, fica presa nesse ciclo para sempre, sacrificando hoje por uma satisfação futura que, na real, raramente chega. Certo, já vimos as armadilhas da nossa mente. Agora vamos para as regras do jogo da riqueza, que são bem contraintuitivas. É aqui que a gente descobre por que, no mundo das finanças, aquilo que parece chato, monótono, geralmente é o que é genial e funciona de verdade. Agora, olha só que interessante essa comparação. Quem será que fica mais rico aqui? A resposta pode surpreender. A riqueza tem muito menos a ver com o quanto se ganha e muito mais a ver com a taxa de poupança. Uma pessoa com uma renda menor, mas que poupa com consistência, pode tranquilamente acumular mais riqueza do que alguém com uma renda altíssima que gasta quase tudo. E isso nos leva ao poder do tempo. A jornada do Warren Buffett prova isso. A força mais poderosa na construção de riqueza não é a genialidade, é o tempo. Ele começou a investir com 10 anos de idade. Se ele tivesse começado com 20, seu patrimônio hoje seria uma fração minúscula do que é. O tempo é o ingrediente secreto para os juros compostos fazerem a mágica deles. E essa frase resume tudo perfeitamente. Os juros compostos não exigem brilhantismo, exigem tempo. Sabe, essa é uma lição que demorou para cair a ficha para mim também. Pequenas quantias investidas com consistência por muito tempo sempre vão superar grandes quantias investidas de vez em quando. O nosso cérebro odeia isso porque é chato, mas é a realidade. E os números não mentem, né? Eles mostram por que a paciência vence. Tentar adivinhar os movimentos do mercado é um jogo perdido. Em um único dia, a chance de ganhar é cara ou coroa, 50%.
mas ao longo de 20 anos, essa chance chega perto de 100%. A lição aqui é clara: tempo no mercado é muito mais importante do que tentar acertar o tempo do mercado. E isso nos leva a um novo jeito de ver a tal da volatilidade. As quedas do mercado não são um defeito do sistema, sabe? Elas são uma característica. Pensa nisso como a turbulência num voo. Ninguém gosta, mas faz parte da viagem para chegar no destino. É tipo o preço do ingresso que se paga pela oportunidade de ter retornos a longo prazo. Então, no fim das contas, a grande sacada é esta. O verdadeiro gênio financeiro é fazer o básico, o feijão com arroz, enquanto todo mundo ao redor está surtando. Lembra do pânico no início da pandemia? Quem manteve a calma e continuou investindo, colheu os frutos. Essa consistência chata que constrói riqueza, não os movimentos espetaculares. E isso nos leva à nossa parte final, que eleva a conversa para um nível mais profundo. Não se trata só de acumular dinheiro, mas de entender para que ele serve de verdade. Qual é o verdadeiro prêmio que a gente está buscando? E aqui tem uma distinção que, quando eu entendi, mudou tudo para mim. A diferença entre parecer rico e ser rico. Parecer rico é gastar dinheiro em coisas que todo mundo vê, símbolos de status. Ser rico é ter ativos invisíveis que te dão liberdade. Muitas vezes são comportamentos opostos. A riqueza de verdade é aquilo que ninguém vê. E o que essa riqueza de verdade compra, afinal? Ela compra autonomia. A liberdade de acordar a hora que quiser, de dizer não para projetos que acabam com a sua alma, de passar mais tempo com a família. O prêmio final não são os bens materiais, mas sim as opções e o controle sobre o próprio tempo, que é a moeda mais valiosa que a gente tem. Agora, uma verdade que dói um pouquinho, mas que liberta de um jeito. Ninguém se importa tanto com as suas coisas quanto se imagina. É sério. Quando a gente vê alguém com um carrão, a gente não pensa, nossa, que pessoa incrível. A gente pensa, nossa, que carro incrível. Bens materiais são péssimas ferramentas para ganhar respeito ou admiração. E com isso, a gente chega no resumo de tudo, no grande X da questão. A matemática para construir riqueza é surpreendentemente simples. Gaste menos do que ganha e invista a diferença. O difícil, o verdadeiro campo de batalha, é a psicologia. É conseguir executar essa estratégia simples por décadas, enquanto o nosso cérebro implora para a gente fazer algo diferente, algo mais excitante. E se ainda resta alguma dúvida, olha só isso. Este gráfico mostra que as estratégias simples, como investir em fundos de índice de baixo custo, quase sempre superam as estratégias super complexas. A lição? Não complica. A simplicidade é o caminho mais eficaz para a grande maioria das pessoas. E para terminar, eu queria deixar uma reflexão que me guia todos os dias. De que adianta ter um patrimônio líquido altíssimo se o processo para chegar lá te tira a paz de espírito? O objetivo final não é só acumular números numa tela, mas construir uma vida onde o dinheiro serve como uma ferramenta para ter bem-estar e liberdade. Pensem nisso. A gente se fala na próxima.